Olá, sejam muito bem-vindos e dando prosseguimento ao nosso estudo do direito constitucional, hoje nós vamos abordar o constitucionalismo inglês ou medieval. Mas será que existiu um direito constitucional medieval? Depois da vinheta a gente vai descobrir. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos hoje estudar o constitucionalismo inglês. Alguns teóricos dizem que é justamente aqui que começa realmente o estudo do que a gente chama de constitucionalismo. As noções do futuro direito constitucional que iriam desaguar lá no futuro, lá no século XVIII, com o Estado moderno, a Revolução Francesa, a Constituição norte-americana. E é verdade, porém nós não podemos desprezar aquele conteúdo que nós já vimos nas aulas anteriores. O constitucionalismo medieval, ele é antecedido por uma outra vertente do direito constitucional, que seria o pré-constitucionalismo, lá na pré-história, o constitucionalismo antigo, que envolvia o povo hebreu, que envolvia o povo babilônio, com o Código de Hammurabi, o povo hebreu, no caso, com as leis mosaicas, o próprio direito grego, quando foi sistematizado por Solon, as primeiras leis escritas, e por Drácon também, e o direito romano, a partir do estudo da lei das 12 tábuas. E hoje, dando prosseguimento, então nós vamos mergulhar nesse constitucionalismo inglês. Para falar sobre isso, a gente tem que fazer um rápido apanhado com relação a como deu início esse direito constitucional em inglês. Bom, nós tivemos lá no passado, logo no início da Idade Média, na Idade Média Alta, por volta do ano 871, Arthur, que era um rei saxão, depois Alfredo, depois um outro rei chamado Canuto, que era dinamarquês, por volta de 890, Eduardo o Confessor, por volta de 1017, e esses reis, dentre outros, eles estabeleceram o que vieram a ser as bases, vamos dizer assim, rudimentares de um sistema de governo baseado no poder sem limites do monarca, assistido aí, no caso, por um chamado Conselho de Prudentes e com o apoio do exército do rei. Mas o que seria esse Conselho dos Prudentes? Bem, é mais ou menos como se fosse o embrião do que viria a ser o futuro parlamento inglês. Porque a partir desse Conselho de Prudentes, que era um conselho consultivo, o rei ouvia, mas ele não tinha obrigação de obedecer. Eram os seus conselheiros. Aí nós temos, então, o início do que viria a ser esse futuro parlamento inglês nos moldes como nós temos hoje na atual Inglaterra. Mas vamos lá. Dando prosseguimento, então, à nossa aula, a nossa pauta de hoje, nós vamos ver o constitucionalismo inglês. Vamos abordar rapidamente quais foram os principais monarcas da época: Guilherme I, Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, a Magna Carta Libertatum, por fim, o Habeas Corpus Act, a Petition of Rights e a Bill of Rights. Segundo alguns autores, a partir da Magna Carta e desses demais documentos, é que nós podemos falar, então, num direito constitucional inglês medieval, com um pezinho lá no que viria a ser no futuro os direitos fundamentais ou os próprios direitos humanos. Muito bem,
Como eu já expliquei para vocês, havia alguns reis anteriores ao rei João Sem Terra, que ele é o personagem principal da nossa aula de hoje. E aqui mais embaixo, como vocês podem perceber, eu falo sobre o Conselho de Prudentes, que viria a ser esse futuro parlamento inglês. Ok? Seguindo em frente, o Conselho de Prudentes foi o embrião do que seria o futuro parlamento britânico. Não há como se falar em parlamento sem uma história prévia de como ele se formou, e essa formação ela foi obviamente uma formação lenta, gradual, mas que foi se solidificando no meio inglês, no costume inglês, até que se transformou numa instituição de Estado. Em seguida, eu quero trazer para vocês um dos primeiros personagens responsáveis, ou que teria aí uma participação na Magna Carta, porque ele escreveu, ou ele assinou a Pequena Carta, que seria uma carta anterior à Magna Carta. Essa Pequena Carta, ou Carta Pequena, como preferir, era uma carta com alguns direitos que, obviamente, o rei Henrique, e o rei Henrique I, ele era o pai de Ricardo Coração de Leão e de João Sem Terra, ele foi, obviamente, vamos dizer assim, aconselhado a criar alguns direitos, que não necessariamente ele acabou por cumpri-los no futuro. Não significa que ele teve uma obrigatoriedade de cumprir tais direitos. Então, ele outorga o primeiro estatuto escrito do que viria a ser, aí no futuro, uma continuação para a criação, para a formação, a assinatura da própria Magna Carta Libertatum, que é considerada a primeira Carta Magna, ou a primeira Constituição escrita de que se tem notícia. Isso deixando de lado, obviamente, aquele direito constitucional, aquele constitucionalismo do mundo antigo que nós já vimos aqui, inclusive. Mas quais direitos, então, o rei Henrique I ele se comprometia a proteger? Bom, primeiramente os costumes. Os costumes, eles fazem parte da história do povo britânico, porque o direito escrito na sociedade inglesa, ele não é tão comum quanto os costumes. Os costumes, eles vão se solidificando com a prática, com o tempo, eles vão então se tornando uma prática obrigatória. A sociedade, ela vai assimilando tais costumes de forma que isso se torna natural. Então não há necessidade de se escrever o direito numa sociedade como a sociedade britânica, apesar que existem, obviamente, leis escritas, mas, normalmente, a maior parte do direito inglês é um direito que nós chamamos de consuetudinário. O que significa consuetudinário? É um direito costumeiro. Além disso, o rei Henrique I, na Pequena Carta, ele colocou ali alguns direitos feudais, lembrando que nessa época nós estávamos aí no início do feudalismo, e também um respeito maior à igreja, no caso a igreja católica. Além disso, ele se comprometia nessa Pequena Carta a abolir o que para eles eram chamados de maus costumes. E também uma outra previsão que depois iria reverberar lá na frente, nas demais cartas assinadas pelos futuros reis, não lançar impostos feudais irregulares. Ou seja, não lançar o imposto sem antes consultar o parlamento. Mas, como era de praxe, os reis eles costumavam então criar os impostos sem ao menos consultar a sociedade. E agora nós temos aqui a figura de Ricardo, Coração de Leão.
Ricardo era filho de Henrique I. O rei Henrique I ele teve vários filhos, alguns bastardos inclusive, mas o seu preferido era Ricardo Coração de Leão. João Sem Terra era o filho que vinha logo em seguida, mas não era o filho, vamos dizer assim, um filho que Henrique I aceitasse com o seu coração. O seu preferido sempre foi Ricardo. E esse rei Ricardo Coração de Leão, ele participou da Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada, lá aquela que os cavaleiros católicos, eles se dirigiam até Jerusalém, justamente para tentar tomar Jerusalém dos povos árabes. Em 1189, já à frente de suas tropas, então o Ricardo Coração de Leão, ele partiu para a Síria e, obviamente, para a própria Jerusalém. E combateu nas cruzadas durante algum tempo. Ele, inclusive, deixou no cargo no trono, melhor dizendo, ele deixou justamente o seu irmão. E ele foi aprisionado por Leopoldo da Áustria, lá mesmo, naquela região. E passou uma boa parte do tempo, ou longos anos, longe do seu reino. Neste meio tempo, quem assume o trono nada mais é do que o seu irmão João Sem Terra, cujo governo desagradou a nobreza e o próprio povo profundamente. Os súditos, inclusive, amavam Ricardo Coração de Leão e detestavam João Sem Terra. Até que, com o retorno de Ricardo Coração de Leão, após a Terceira Cruzada, houve uma espécie de um alívio por parte da população, já que ele era amado pelo seu povo, pois João Sem Terra não era visto com bons olhos por parte da sociedade inglesa. Mas havia um problema. O Ricardo Coração de Leão, quando ele estava em batalha, ele recebeu uma flechada na altura aqui dessa região, próximo ao ombro, e teve uma ferida provocada por essa flecha, um ferimento que ele não tratou. Quando ele chegou até Londres, essa ferida ela estava, obviamente, infeccionada. E como não havia uma forma de tratamento, não existia a penicilina, não existiam os medicamentos que nós conhecemos hoje, esse ferimento acabou por levá-lo à morte. Foi aí então que ele foi sucedido pelo seu irmão João Sem Terra, agora em definitivo, o qual empreendeu uma ofensiva contra a França, porque a Inglaterra ela tinha conquistado territórios normandos, que fica no norte da França, e ali o rei Felipe I da França, ele reconquistou essas terras. Por isso que a administração de João Sem Terra ela é vista como um verdadeiro desastre. E como ele não era bem visto, ele não era bem quisto pela população, então assim que ele perde essas terras que haviam sido conquistadas pelo seu pai Henrique I, ele ganha então este nome de João Sem Terra, ou seja, aquele que perde as terras. Em 1215, já depois de muitos altos e baixos no trono, João Sem Terra ele passa a violar inúmeras leis antigas e também costumes pelos quais a Inglaterra havia sido governada anteriormente, tanto por seu irmão, como pelo seu pai, como pelos que o antecederam, e isso causou uma revolta nos súditos e principalmente na nobreza. E foi justamente a nobreza que forçou João Sem Terra a assinar a chamada Magna Carta, a Magna Carta Libertatum. E o que diz a Magna Carta Libertatum? A Magna Carta Libertatum
é reconhecida como um dos primeiros instrumentos de limitação do Estado e da preservação dos direitos humanos fundamentais. Por que isso é muito importante? Quando nós falamos em limitação do Estado, um dos primeiros instrumentos a limitar o poder do Estado é a limitação do próprio poder do monarca. O monarca não pode ser simplesmente um absolutista. Ele tem que ouvir a voz do povo, ele tem que ouvir a voz daqueles que o aconselham, que seria o futuro parlamento ou o antigo Conselho dos Prudentes. Por isso, essa Magna Carta é um documento que não foi escrito por João Sem Terra, porém foi assinado por ele obrigatoriamente, porque assim os barões da época, inclusive a igreja, assim o obrigaram. Então foi o primeiro passo de um longo caminho que iria se seguir até nós chegarmos no que seria futuramente a monarquia constitucional e depois o constitucionalismo moderno, ou seja, o surgimento do que nós conhecemos hoje como direito constitucional. E essa Magna Carta, ela era composta por 63 artigos. Nós não vamos ver todos aqui, mas principalmente aqueles que existem até hoje nas nossas declarações de direito, inclusive na nossa Constituição Federal. Composto por 63 artigos, a maior parte dele se tratando de assuntos do século XIII, o documento é fruto da negociação, correria e diferentes autoridades. Aqui nós vemos então uma certa pressa por parte dos barões, porque eles estavam vendo que o monarca João Sem Terra ele estava se transformando cada vez mais num absolutista que não tinha limites. Então era necessário frear o poder de João Sem Terra através desta carta. O artigo 39 da carta é considerado um dos mais relevantes, que inclusive hoje ele existe até hoje no nosso próprio direito constitucional. Diz ele: nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele, ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares ou pela lei da terra. O que significa isso? O princípio do devido processo legal. É o que hoje nós temos nas nossas cartas de direitos humanos e também na nossa própria Constituição, dentre os princípios fundamentais e também os princípios do direito processual penal. Mas o que viria a ser a lei da terra? A lei da terra é o próprio costume, porque na Inglaterra existiam vários costumes em vários lugares diferentes. Então não havia um direito único. O direito consuetudinário é formado por uma gama de direitos, vários direitos, direitos que se espalham pela população e nos diversos locais, nas diversas regiões ou cidadelas da época, que hoje nós chamamos aí, por exemplo, de condados, e o povo, ele próprio construía o seu costume. Então, ele era julgado de acordo com o costume local, o costume daquela região. Diz ainda na Magna Carta que a vontade do rei não era mais absoluta. Isso aqui João Sem Terra teve que engolir. Ele não era mais simplesmente um monarca absolutista. Agora ele deveria render o seu poder para um grupo de pessoas que iriam dividir com ele os mandos da criação das normas e da própria administração do Estado. A vontade do rei não era mais absoluta, pois os indivíduos deveriam ser julgados nos ditames da lei. O artigo 40 dispõe: a ninguém venderemos, a ninguém recusaremos ou atrasaremos direito ou justiça. Aqui nós temos o que chamamos de princípio da celeridade processual e também o princípio do próprio acesso à justiça.
Ninguém poderá ser condenado sem um julgamento justo, um julgamento célere, desde que esse julgamento célere não seja um julgamento simplesmente para, como podemos até fazer aqui um trocadilho, para inglês ver, mas dentro daquilo que o próprio processo penal estipula. Ao longo do século XIII, a Magna Carta foi reescrita 3 vezes, e só depois que o rei João Sem Terra morreu, que ela passou a ser um documento legítimo na sociedade inglesa. Óbvio que após a assinatura do documento, João Sem Terra não se tornou nenhum santo e muito menos ele passou a seguir o que dispõe a Magna Carta. Pelo contrário, ele a desobedeceu durante muito tempo, inclusive os monarcas que o sucederam. A estrutura do documento colocava limites entre a vontade do rei e algumas leis, inclusive, foram criadas e inseridas na Carta Magna. Leis, no caso aqui, a gente pode traduzir como artigos, entre os quais, além daqueles que nós já lemos, para ser preso, um cidadão livre deveria passar por julgamento, princípio do devido processo legal. E todos são inocentes até prova em contrário. Quando preso, o cidadão passou a ter direito a habeas corpus. O habeas corpus é interessante porque ele é criado na Magna Carta. É a partir da Magna Carta que nós tomamos, então, conhecimento da existência do que a gente hoje chama de remédio constitucional. Porém, é somente lá no futuro, bem lá na frente, passados alguns séculos, é que o instrumento, o habeas corpus, o chamado Habeas Corpus Act, que foi criado pelo parlamento inglês, ele ganha realmente uma efetividade. Não é porque foi preso que seria condenado à morte ou a permanecer assim para sempre. O princípio da presunção de inocência passa a existir. Para pagar impostos, era necessário haver representação. O que seria a representação? Uma previsão. Você não simplesmente poderia criar um imposto, no caso do monarca, ele não poderia simplesmente criar um imposto e aplicar aos súditos sem ao menos haver uma previsão e uma justificativa por que cobrar tais impostos. Porque antes os impostos eles eram, vamos dizer assim, criados da noite para o dia, à vontade aí do rei, como ele preferia. Mais à frente, no século XVII, nós tivemos a chamada Petition of Rights, ou Petição de Direitos. A Petition of Rights de 1628, embora trouxesse um constitucionalismo monárquico, ou seja, uma monarquia com alguns textos de ordem constitucional, contribuiu para a criação de uma constituição balizadora de poder e garantidora de liberdades individuais. É considerado um documento que veio reforçar o que já estava previsto na Magna Carta e, principalmente, que não estava sendo mais seguido pelos reis que sucederam a João Sem Terra. Na mesma Petition of Rights, nós podemos dizer que, a partir dela, surge pela primeira vez a ideia de uma participação popular no poder, porque até então quem participava do poder junto com o monarca eram os nobres. A Inglaterra, contudo, aparta o povo, denominado de comum, dos aristocratas, denominados de lords. Por isso que hoje na Inglaterra nós temos a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. A Câmara dos Comuns representando o povo. Buscou-se criar com a Petition of Rights um equilíbrio entre todas as forças do reino. Aproxima-se da rule of law, governo das leis, e não mais do governo dos homens. É isso que é interessante com a Petition of Rights. A Magna Carta previa direitos, porém, muitos deles eram desprezados pelo monarca. Por mais que o monarca tivesse assinado, ou os monarcas posteriores reconhecessem que existia a tal carta, muitos deles, a maior parte deles, não os seguia. Por isso é que o parlamento resolve, então, redigir a Petition of Rights, ou a Petição de Direitos. Uma forma de reforçar esses direitos que não eram seguidos. Agora, as leis são criadas para que os homens as obedeçam. Então, é um governo de leis e não apenas um governo absolutista ou um governo dos homens. Iniciou-se nesta época
o que Aristóteles já timidamente lá na Grécia Antiga apregoava, uma divisão dos poderes, em que um poder assumisse funções distintas de seus pares, o poder do rei e o poder do parlamento. Foi postulado pelos súditos que nenhum tributo fosse cobrado sem consentimento comum do parlamento. Todas as regras ou todas as leis que porventura o monarca viesse a criar deveriam passar pelo crivo do parlamento. Nenhum tributo pode ser imposto sem o consentimento do parlamento. Relembrando, esse é, inclusive, um princípio constitucional da nossa própria Carta Magna, onde não pode existir um imposto sem que haja aí um princípio que lhe dê uma justificativa. Qual é a razão desse imposto? O princípio da anterioridade da lei, o princípio da razoabilidade. Por que esse imposto é necessário para que ele seja pago pela população? Nenhum súdito pode ser encarcerado sem motivo demonstrado. A reafirmação do direito de habeas corpus, que nós vamos ver mais à frente ainda, um terceiro momento em que o habeas corpus ele é finalmente trazido à baila como um direito fundamental que o rei agora ele é obrigado e as autoridades são obrigadas a seguirem. Os súditos eram obrigados a contribuir, seja com dádiva ou até mesmo empréstimo, devendo pagar taxa ou impostos criados pelo rei. E agora, a Petition of Rights vem justificar que nenhum imposto pode ser criado sem a anuência do parlamento e a devida justificativa do monarca. Esses princípios, assim, foram instituídos com o objetivo de limitar a arbitrariedade e o abuso do poder do rei, o abuso do poder do monarca. Então, uma Constituição existe justamente para que haja aí uma limitação do poder estatal. Essa é a regra básica de uma Constituição. A Petition of Rights começou a limitar o poder do rei, assegurava que nenhum homem livre ficasse sob a prisão detido ilegalmente, como já dizia lá na Magna Carta, mas que ninguém obedecia, e esse documento ensejou o direito de petição que hoje nós temos como um direito constitucional fundamental na nossa própria Constituição. O Habeas Corpus Act de 1679 foi uma lei posterior à Petition of Rights e ela instituiu que ninguém mais pode ser constrangido a dar dinheiro, pagar impostos sem o consentimento do parlamento e não se poderia prender, molestar ou afligir quem quer que fosse. É interessante observar que hoje nós entendemos o habeas corpus como a última parte desse texto ou desse parágrafo. Ninguém pode ser preso pela autoridade competente sem justo motivo ou por abuso de autoridade, por exemplo. Para isso que existe hoje o instrumento do habeas corpus baseado no princípio da liberdade. O Habeas Corpus Act foi um ato de reforço à liberdade prevista na Petition of Rights de 1628, lembrando que a Petition of Rights foi também um reforço da própria Magna Carta de 1215. Finalmente, nós temos o quarto documento inglês, chamado de Bill of Rights, e havia um rei francês que era sobrinho de um outro rei inglês que morre e ele assume o poder, Guilherme d'Orange. Guilherme d'Orange assume o poder, apesar de que muitos dos lords não gostaram de ter um francês no trono, mas ele se torna rei da Inglaterra depois de assinar, combinado com o parlamento, a Bill of Rights, ou seja, uma redução ainda maior do seu poder. E aqui surge a monarquia constitucional. É com a Bill of Rights de 16 de dezembro de 1689 que surge a Inglaterra parlamentarista monarquista, ou seja, uma monarquia que segue uma constituição. É justamente o parlamento que nós temos até hoje, onde a rainha e o parlamento britânico. E foi instituído, então, definitivamente o governo parlamentar em inglês. Traduzido ao pé da letra para o português, Bill of Rights significa
conta. Mas aqui nós podemos trazer como projeto de lei, escritura, uma lista de direitos ou mesmo uma fatura, no sentido de uma exigência por parte do parlamento, uma exigência de direitos. Guilherme d'Orange, ele só pôde assumir o trono porque o parlamento permitiu, sob, obviamente, a obrigação dele assinar a Bill of Rights. Senão, ele não poderia assumir o trono. E o documento foi elaborado pelo parlamento inglês e promulgado em 16 de dezembro de 1689. É justamente o documento que vem selar essa conjuntura constitucional medieval. E o documento impõe mais limites ao poder do rei, ao determinar que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Aqui, o monarca perde o seu poder de criar, suspender ou extinguir as normas. Esse poder cabia tão somente ao parlamento. O texto foi elaborado com o propósito de garantir e estender o poder dos lords. Por consequência, inclui os súditos em suas demandas presentes, ao garantir-lhes o direito de apresentar petições ao rei, sendo ilegais as prisões e as vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa. A Petition of Rights já era uma petição de direitos, mas foi agora garantida novamente o direito da Petition of Rights, ou seja, o direito de pedir, que nós temos até hoje no nosso direito constitucional, é um direito fundamental que está na nossa Constituição. A Bill of Rights ela vem reforçar essa previsão. E aqui eu gostaria de deixar com vocês a seguinte colocação. A Magna Carta Libertatum, ela não é um documento único. Nós podemos dizer que a Magna Carta ela foi construída ao longo do tempo. A Magna Carta ela nasce em 1215. Posteriormente, outros documentos, e esses documentos são os documentos que vieram a reforçar os direitos nela previstos, além de garantir outros direitos, ela foi construída a partir justamente dos desmandos dos monarcas, ou seja, a Magna Carta existia, mas era simplesmente um pedaço de papel. Ou seja, era uma carta ou um rol de direitos para inglês ver, como diz o ditado, ok? Vamos então agora fazer algumas questões para ver como está o nosso conhecimento dentro do direito constitucional medieval, ou chamado constitucionalismo medieval. Prova da CESP de 2009 para promotor. O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins garantidores. Nós ainda não estudamos o constitucionalismo moderno, inclusive ele é objeto do nosso estudo para o próximo encontro, a próxima aula, mas o que a gente pode ter certeza e afirmar com toda a convicção. A construção do constitucionalismo, esse tijolinho, essa estrada de tijolos que veio sendo pavimentada ao longo de todos esses séculos, sempre buscou uma coisa: limitar o poder de alguém, limitar o poder do monarca, o poder do líder. Ou seja, para que não houvesse o chamado absolutismo. Então, já que o constitucionalismo moderno que nós vamos estudar, ele diz respeito justamente à Revolução Francesa, e é na Revolução Francesa que nós temos aí a destituição do poder de Luís XVI e Maria Antonieta, nós podemos então dizer que o constitucionalismo moderno, ele representa sim uma técnica que veio sendo aprimorada ao longo dos séculos para limitar o poder de alguém e garantir direitos, por isso, com fins garantidores. Então, a alternativa ela está correta. Espero que você tenha acertado. Em seguida, a CESP, juiz substituto, ano de 2007. O ponto central do movimento constitucionalista inglês foi a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi uma revolução justamente
aquele momento em que Guilherme d'Orange ele queria tomar posse do trono inglês, e após as conversações, o povo não queria, mas após conversações com a nobreza e com o clero, ele conseguiu assumir o trono e não houve um derramamento de sangue. Por isso foi batizada de Revolução Gloriosa, uma revolução sem sangue, sem morte, sem feridos, de 1688 a 1689, quando então se iniciou o movimento político-jurídico de limitação dos poderes do rei por meio de instrumentos jurídicos do tipo Magna Carta, que possuem a mesma natureza jurídica de uma Constituição. Nós vimos na nossa aula de hoje que a Magna Carta ela não teve início a partir da Revolução Gloriosa no ano de 1688. E, além disso, não foi o único movimento no sentido de fazer com que o poder do rei sofresse uma limitação. Antes da Idade Média, como nós já vimos em aulas anteriores, havia essa limitação do poder do rei que foi sendo construída ao longo do tempo. Então, essa alternativa está errada. O princípio do devido processo legal, incorporado pela Constituição Federal, origina-se da Magna Carta de 1215 e da Declaração Universal de Direitos do Homem. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi assinada em 1948, segundo as quais todo homem acusado da prática de ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada. De acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Princípio do devido processo legal, princípio da legalidade ou da própria anterioridade da lei e princípio do acesso à justiça. O texto começa dizendo que o princípio do devido processo legal, incorporado pela Constituição da República de 1988, se originou da Magna Carta e da Declaração dos Direitos do Homem de 1948, e a questão está correta. Prosseguindo, essa é a cláusula 39 da Magna Carta, que foi aprovada na Inglaterra em 1215 para impedir o exercício do poder absoluto do monarca. O direito consagrado na Constituição da República de 1988, que é a expressão daquilo que está afirmado nesta cláusula, é o direito à igualdade? Não vejo o princípio da igualdade no comando da questão. O direito à não discriminação? Também não estou observando, não vejo. Direito de petição, direito de pedir? Não existe também no comando. O direito ao devido processo legal? Me parece que esta é a alternativa correta. Muito bem, vamos em frente. É possível identificar traços do constitucionalismo, mesmo na Antiguidade Clássica, ou seja, Grécia e Roma, e na Idade Média. A questão está correta, certo? O constitucionalismo antigo teve início com a Magna Carta de 1215, antigo, não havendo antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os poderes teocráticos ou monárquicos dominantes. Muito pelo contrário, nós estudamos o poder, o constitucionalismo antigo na Grécia, em Roma, e também o próprio constitucionalismo hebreu e o mesopotâmico com o Código de Hammurabi, onde havia, inclusive, aí, os poderes divinos, as leis emanadas da divindade, ou o poder teocrático. Então a questão está errada. O constitucionalismo na Idade Média, marcado pela Magna Carta inglesa de 1215,
caracterizava-se pelo avanço do absolutismo, tendo em vista que esse documento confere poder ilimitado e absoluto ao rei, sobretudo nas questões referentes à propriedade. Muito pelo contrário, a Magna Carta ela veio justamente, né, para frear o absolutismo e também frear esse poder ilimitado do rei. Então a questão está errada. A ideia de uma constituição formal. O que é uma constituição formal? É uma constituição que possui direitos constitucionalmente previstos, constitucionalmente aceitos, como, por exemplo, direitos fundamentais. A ideia de uma constituição formal ou normativa é fruto das revoluções dos séculos XVII e XVIII, sendo seus antecedentes históricos, entre outros, a Magna Carta de 1215, a Petition of Rights de 1628, o Habeas Corpus Act de 1679 e a Bill of Rights de 1689. A questão está correta por tudo aquilo que nós já estudamos. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Vou pedir para que você deixe seu like, para que você ative o sininho e também para que você se inscreva no canal. Assim você vai ser informado quando novos vídeos forem subidos, forem colocados, publicados aqui no canal. Na próxima semana nós vamos estudar o constitucionalismo moderno, o modelo francês e o modelo norte-americano. Não perca. Aguardo você. Tchau.